Olá, pilateiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa Pilates Plus. Hoje a nossa aula vai ser sobre raciocínio clínico de uma aula de Pilates. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade de raciocinar quais movimentos a gente vai fazer, qual sequência, qual a organização da aula para determinados casos, tá? E eu vou trazer para vocês a minha expertise, o que eu mais trabalho nesses 18 anos, o que eu mais estudei, o que eu tenho mais know-how para falar para vocês, que é diástase abdominal e hérnia lombar. Gente, isso daqui é claro que a gente puxa para o nosso nicho, mas é algo que tem muita recorrência lá no estúdio desde sempre. Só que eu, como profissional, fui crescendo, fui aprimorando, fui estudando, fui conhecendo outras possibilidades e também a ciência foi evoluindo, né, gente? E aí a gente foi tendo mais possibilidade, tendo mais um caminho a seguir. E hoje eu trago para vocês algo que dentro do Pilates, e é Pilates, tá? Eu não vou sair da técnica, eu não vou falar sobre outras questões, eu vou trazer Pilates. Claro que eu vou dar uma pincelada na face, mas a gente sabe que Pilates trabalha fácil, tá mais do que comprovado, né? E a gente vai trazer para vocês uma sequência de aula, uma sequência de exercícios que vão fazer todo sentido, vocês vão ver, tá? E aí, meus queridos, antes da gente continuar a aula, eu quero que você curta esse vídeo, tá? E compartilhe com quem você achar que deve. Se você é professor de Pilates e trabalha com outra pessoa que você acha que esse vídeo vai ser interessante, pode compartilhar com ela, tá? E siga a gente, que vai ser muito legal, tá? Pra gente poder divulgar esse raciocínio, pra gente poder fazer essa troca de uma forma muito legal, tá bom? E aí, vamos lá, que eu quero que vocês, sim, continuem aqui comigo e se beneficiem muito do que eu tenho para trazer para vocês, tá certo? Então, olha só, vou trazer para você o caso que é hoje, que é de um aluno meu que está comigo hoje, fazendo aula já há um mês. Já teve benefícios fantásticos com isso que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, olha só, o caso é o seguinte, eu vou trazer um pouquinho mais, dá licença. Dar um zoom aqui no meu quadro, que é o seguinte, ó, homem, 50 anos, diástase abdominal, já comprovada, tá, gente? Eu já fiz o teste. Ele tem diástase abdominal de, em média, 6 centímetros, de 5,5 a 6 centímetros, tá? Hérnia em L5, S1, também comprovado em imagem, tá bom? Além da hérnia, tem bico de papagaio, tem outras questões, mas eu não vou entrar com essas questões aqui hoje. Vou focar nesse daqui porque é a queixa principal dele. Que ele tem radiação na panturrilha, radiação de dor. Ele levanta, ele fica muito tempo sentado e ele tem dor. Quando ele levanta, ele sente muita dor. E é isso que está incomodando ele. Por que isso está incomodando ele? Porque é o que hoje ele tem de queixa. É o que hoje ele precisa de melhorar. Ah, Ju, mas ele tem bico de papagaio, né? Ele tem osteófitos na coluna. Mas não é a queixa dele. Tá? Apesar da gente trabalhar isso, mas, gente, presta atenção, a gente precisa de focar na queixa do aluno. A gente, como professor de Pilates, precisa de estar consciente e direcionado para essa queixa, do olhar de raciocínio para a queixa. Claro que ele vai ter benefícios em outras questões. É lógico que a gente vai ajudar ele em outras questões, né? Por exemplo, ele tem osteófitos na coluna, assim, fortes, que vão gerar algo futuro, com certeza, mas a gente precisa de estar focado na queixa. Por quê? Porque se ele não melhorar essa queixa principal dele, ele vai desanimar de ficar no Pilates, tá? Então, atenção, porque além da gente estar trabalhando no raciocínio, isso tem tudo a ver com a fidelização dele. Ele só vai ter sentido ficar no Pilates se ele melhorar, vocês concordam comigo? A queixa principal. As outras questões a gente trabalha depois, mas ele tá comigo há um mês e a queixa dele é essa radiação na panturrilha, principalmente quando levanta. Beleza, o que a gente pode ver aqui? Ele há muito tempo não faz atividade física recorrente, então
Existe uma questão da idade, existe perda de massa magra, a gente sabe disso, existe perda de força, então a gente tem que trabalhar isso de qualquer forma, tá? Esse aluno só vai ter benefício se e somente se a gente trabalhar fortalecimento. Mas não é um fortalecimento qualquer, e é isso que eu vou trazer para vocês. Nessa aula, continue comigo que no final dessa aula eu vou te dar uma aula passo a passo, uma aula completinha de Pilates que você já pode aplicar hoje, tá? Ou amanhã, a hora que você quiser, você já pode aplicar essa aula com todo esse raciocínio que a gente vai fazer. E é lógico que eu tô te dando essa aula de exemplo, tá? Eu não quero que você pegue essa aula e replique essa aula, porque essa aula é um raciocínio e que eu quero que você continue com esse raciocínio no seu dia a dia. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem essas questões que a gente já colocou aqui pra você. Peraí que eu tenho que chegar mais perto, né? E a gente vai usar como metodologia única e exclusivamente Pilates. A gente vai trabalhar Pilates. Eu não vou trabalhar com LPF, com ele, que não é a questão de hoje. Posso utilizar sim o LPF, ele é super indicado o LPF, mas a aula de hoje ela será de Pilates. E eu quero trazer para vocês como que exclusivamente o método Pilates, ele dá conta do recado, tá? A gente não precisa de ficar inventando exercício, a gente não precisa de ficar buscando outras técnicas. O Pilates por si, ele é muito, muito direcionado e ele é realmente o que esse aluno precisa, tá bem? Então, olha só. O que a gente precisa dentro do método Pilates? O que o método Pilates vai trazer pra gente? Reorganização das curvaturas. Por quê? A gente viu em radiografia que ele tem uma coluna muito retificada lombar e um sacro mega horizontalizado, o que traz essa herniação aqui, ó. Mas isso daqui, queridos, é de vida, tá? E o Pilates, ele tem muita capacidade de melhorar isso daqui. Sabe como? Trabalhando essa reorganização de curvaturas. O que eu tenho que trazer para ele? Uma verticalidade sacral. Eu tenho que trabalhar para que esse sacro ele fique mais verticalizado. Vocês estão conseguindo ver aqui o desenho? Ó, um sacro que tá assim, ele tem que verticalizar um pouquinho mais. E eu só vou conseguir isso se a minha lombar ela tiver uma lordose fisiológica, que aqui nesse caso ele perdeu. Essa pessoa retificou a lombar e perdeu a verticalidade do sacro. O sacro dele tá fazendo as vezes da lombar, certo? Então eu tenho que trabalhar para que isso aconteça. É lógico que isso, queridos, é a longo prazo, tá? Mas é um raciocínio que a gente tem que ter para a montagem de aula e para o olhar para esse aluno, tá certo? Então, olha só, a gente vai trazer essa verticalidade sacral como? Eu deixei até para a gente completar aqui na aula. Através de qual princípio do Pilates eu trabalho a reorganização das curvaturas e uma ajuda para trazer a verticalidade sacral. Fala para mim. Pena que eu não posso escutar vocês, né? Mas eu vou dizer aqui, esse princípio se chama pelve neutra. Se você não conhece esse princípio, você precisa parar agora e fazer o seguinte. Buscar no link da bio, lá no meu Instagram, o curso Pilates de Sucesso. Que vai falar exatamente, no curso, gente, eu trago para vocês várias, eu refaço várias teorias do método de uma forma muito prática e muito atualizada. Porque, queridos, a gente só consegue resultado se a gente tiver com todo o fundamento do princípio, dos princípios e do método colocados em prática. Não adianta a gente saber uma coisa e guardar no bolso.
A gente tem uma teoria fantástica, que é essa teoria do método Pilates, toda, né? Não só de pelve neutra, mas todo o sentido do Pilates. E a gente não colocar em prática, porque, gente, Pilates é método. É metodologia. E a gente só vai ter resultado se a gente tiver esse método muito em mãos, tá? O que acontece? A gente tem a tendência de achar e trabalhar com o Pilates somente nos movimentos. A gente busca movimento, mas às vezes o X da questão, que é entender a metodologia, a gente está deixando de lado. E aí você não vai ter resultado. E aí o seu aluno não fica. E aí o seu aluno não fideliza. E aí você desanima do método. E aí você desanima do Pilates. Ou então fica dando murro em ponta de faca, achando que só quando você criar uma aula mega mirabolante, seu aluno vai estar presente ali, mas não é. Você só vai ter fidelização do seu aluno. Ele só vai comprar a causa se ele tiver resultado. E você, pilateiro, só vai dar resultado para o seu aluno se você trabalhar efetivamente o método Pilates. E é por isso que eu tô aqui falando com você, tá? Então, se você não tiver sentido, não souber o que é isso que eu tô falando, ou não tiver sabendo como colocar em prática, eu realmente sugiro com força que você se abra, que você abra o seu coração para o nosso curso Pilates de Sucesso. Vai fazer toda a diferença, inclusive financeiramente para você, tá bem? Então vamos continuar aqui, deixa eu só organizar aqui meu Zoom, super analógico. E aí, meus amores, a gente vai conseguir a pelve neutra, então a gente vai trabalhar essa pelve neutra com esse aluno, tá? Durante a aula, não só num momento, mas durante a aula inteira. A gente vai precisar de trabalhar o powerhouse desse aluno. Para que a gente vai precisar de trabalhar o powerhouse, gente? Por causa de uma coisa aqui, ó. A gente precisa de trabalhar com a musculatura antecipatória. Tá? Porque essa musculatura antecipatória desse aluno, ela não está agindo corretamente. Ela não está com a sua função real. Como é que você sabe disso, Ju? Você fez teste? Sim, eu fiz. Eu sei que ele tem diástase abdominal. Isso já é o suficiente para essa musculatura aqui ela não agir corretamente. E ele tem hérnia. Eu já tenho 2 lesões que vão impactar diretamente na minha musculatura antecipatória. Eu preciso de ativar esse powerhouse dele. Eu preciso que ele entenda de powerhouse. Eu preciso que eu trabalhe, que eu treine esse powerhouse, tá? E uma outra questão que é muito importante no Pilates e que a gente fala muito pouco, a gente escuta muito pouco, que é a ritmicidade dos diafragmas. Ok? Tô falando de 2 aqui, mas eu posso citar os 5. Mas aqui eu vou focar em 2 para ficar mais fácil para você, que é o diafragma respiratório mais o diafragma perineal. Ok? Ju, não tô entendendo o que você está dizendo muito bem sobre diafragmas. Calma. E a gente vai ter mais aulas sobre diafragma. Se liga aqui no canal e compre o curso. O curso Pilates de Sucesso vai te explicar tintim por tintim o que são esses diafragmas. Porque isso, gente, é a chave do sucesso para você ter um benefício e ter um resultado muito rápido com os seus alunos, ok? Aí, o que a gente vai fazer aqui com esse raciocínio? Trouxe para vocês, queridos, uma aula completinha trabalhando tudo isso que a gente já citou aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa aula organização, começar um trabalho de organização de curvaturas fisiológicas, tá? Vou trabalhar powerhouse, vou trabalhar ritmicidade de diafragma, vou trabalhar tudo isso somente com exercícios do método Pilates e dentro do método Pilates, tá? Não vou fazer mais nada além do Pilates.
E vocês vão ver um resultado fantástico com o método Pilates, tá? Então, o que eu vou fazer nessa aula? Vou começar com esse aluno com um trabalho de respiração e ajustes de pressão, tá? O que é isso? Eu vou trabalhar liberação diafragmática e ajustes de pressão. Com isso, como que eu vou fazer isso? Ensinando powerhouse, trabalhando respiração. Então, eu começo sim essa aula com esse aluno com respiração, porque ele precisa de entender. Ele precisa de ajustar as suas pressões. Ele precisa de melhorar isso, de melhorar toda essa cadeia, principalmente de face toracolombar, principalmente de diafragmas, para ele ter sentido, para a aula dele ter sentido, para ele ver resultado. Então, gente, vamos parar de ficar achando que trabalhar a respiração é encher linguiça. Não é. Trabalhar a respiração é o X da questão para ele e para todo mundo. Mas para esse aluno, dentro desse raciocínio clínico, ele precisa disso, tá? Depois, eu vou trabalhar mobilidade e reidratação da fáscia, principalmente de face toracolombar. Com o quê? Com movimentos de pré-pilates, tá? No curso, meninos, eu trago tudo isso explicando tintim por tintim, tá? Qual movimento que a gente vai fazer, qual organização que a gente vai fazer, mas aqui não dá tempo, tá? A gente vai usar os movimentos de pré-pilates, então me siga no Instagram, continue de olho, que lá também eu dou pinceladas para vocês com um conteúdo muito legal de exercícios que você pode fazer, tá bom? E aí eu vou organizar essa estrutura primeiro para eu entrar com o movimento. Porque uma pessoa como ele, que tem o sacro horizontalizado, não tem curvatura lombar, e a gente já percebe que ele já tem um andar que já não está muito funcional, eu não vou começar com o movimento de cara. Eu tenho que reorganizar essa estrutura, principalmente o centro, para eu poder ir para as extremidades. Dentro do Pilates, gente, a gente não vai das extremidades para o centro. O método Pilates diz que a gente tem que ir do centro para as extremidades. O próprio Joseph cita isso nos livros dele. Então, vamos acolher, vamos respeitar o método e usar o que a gente já tem, gente, na palma da nossa mão. O método Pilates traz pra gente o queijo e a faca. É só a gente ir lá e cortar. Só isso, tá? Aí, a gente daqui, sugiro para vocês fazer um exercício na chair em pé, para continuar essa estruturação aqui que a gente está aqui. Não precisa de ser na chair. Eu estou dando um exemplo de aula para vocês, tá? Por que eu vou fazer um exercício em pé? Sugiro frente em pé, aquele que a gente fica em pé, coloca as mãos nas alças e empurra o pedal para baixo. Porque ali eu consigo trabalhar a articulação sacroiliaca, eu consigo trabalhar a pelve neutra, e de uma forma muito funcional. Por que é legal a gente trabalhar esse exercício com esse aluno? Porque eu vou, entre aspas, repetir o movimento dele de andar, repetir o movimento dele de subir um degrau, repetir o movimento dele que ele faz no dia a dia de subir e descer escada, de subir e descer meio fio, e que ele já veio para mim comentando que já tá difícil. Vamos recuperar isso nele, né? Só que a gente recupera dentro do método Pilates, não só reproduzindo o movimento, mas também trazendo uma funcionalidade, trazendo força, trazendo benefício de membros inferiores. Então aqui eu sugiro que a gente trabalhe com apoio, algumas repetições, e depois a gente faça sem apoio, desde que ele mantenha os princípios, desde que ele mantenha a pelve neutra, desde que ele consiga fazer com o esforço do movimento e não pressionando a hérnia, e não pressionando e não desfuncionalizando as pressões, vamos dizer assim. Para isso eu preciso do quê? Powerhouse. Não tem como eu fazer um movimento desse sem ativar a diástase, com o abdômen frouxo,
pressionando face thoracolombar, não existe, tá? Então, observa isso. Conseguiu fazer com, conseguiu fazer sem apoio, você já pode avançar pro Castro Alves, tá? Que é aquele movimento que é o push-up alto, né? Que a gente vai colocar o pé na chair e subir. Faz isso ajudando com uma quantidade de mola maior, mas ele já pode fazer. Ele já vai trabalhar membros inferiores, ele já vai trabalhar quadril, só que a gente precisa de fazer isso sem perder os princípios, ok? Deu certo, a gente pode fazer um trabalho de glúteo. Eu preciso desse glúteo firme e aí tá dando tudo certo, tá? E aí, gente, perceba que eu fiz um trabalho totalmente unilateral, ativando a sacroiliaca, trabalhando face thoracolombar. Olha só, não é simplesmente, gente, eu sair colocando um monte de exercício. Tem que ter, raciocínio. Mas para eu ter esse raciocínio, eu preciso de entender efetivamente o método Pilates. Concorda comigo? Então vem que a gente vai continuar. Coloquei aqui para vocês. Não fazer, gato, aquele exercício de alongamento em fáscia completa. O meu aluno, em um mês de Pilates, com todo esse quadro, ele não está preparado para fazer movimento muito forte em cadeias. Quem está te dizendo isso, Ju? A minha experiência. Eu tenho uma S1 com L5 ainda muito aberta. Eu ainda não consegui uma mobilidade da horizontalidade do sacro, da verticalidade do sacro, desculpa, a ponto de conseguir fazer um trabalho em cadeia completo sem que eu cause lesão. Se eu trabalhar alongamento em cadeia, aqui ele vai sentir dor depois e vai ficar irradiando. Dica da teacher. Fica comigo, tá? Então faz isso, trabalha no glúteo, termina no glúteo, ainda toda a sequência unilateral, e aí depois eu já vou direto para um trabalho de estabilidade de centro. Eu preciso de direcionar essa estabilidade, essa bidirecionalidade. Eu preciso disso com ele. O que eu sugiro aqui agora? Um exemplo de exercício. Floor roller, membro superior deitado. Que aquele exercício eu tenho floor roller aqui. Meu aluno vai deitar no floor roller, pés completamente apoiados, e eu faço um trabalho de membro superior com carga. Sugiro colocar uma carguinha pesada aqui, não demais, mas que ele continue trabalhando essa estabilidade de centro. Então eu vou gerar uma instabilidade para trabalhar a estabilidade. Isso vai trazer uma ativação da musculatura de nervos aferentes e eferentes de centralização. Powerhouse, pelve neutra, trabalho de curvaturas fisiológicas. E ao mesmo tempo dando um pouco mais de conforto para toda essa estrutura que foi muito ativada no exercício anterior. Certo? Estão acompanhando comigo? Beleza? Fiz esse trabalho de estabilidade de centro. Faço uma sequência de 3 movimentos diferentes. Pode ser supino, crucifixo, tríceps, ombro, qualquer coisa. Posso fazer com faixa elástica, Ju? Pode, tranquilo, desde que você foque o olhar para essa estabilidade do centro. Ele precisa disso, tá? Dessa reorganização. Ok? Trabalhei essa reorganização, desci, coloquei ele deitadinho no chão. Posso trabalhar o mat? Posso. Vou usar com vocês. Meu aluno aqui já está preparado para essa ousadia, vamos dizer assim, tá? Vou trabalhar um single leg stretch, um double leg stretch, com muito cuidado com a diástase. Para isso, eu já tenho que estar com os meus princípios muito bem colocados para esse aluno. Esse aluno já tem que estar me dando essa troca de princípios, tá? E eu posso fazer o single leg stretch ou double leg stretch sem levantar a cabeça. Continuando a trabalhar essa estabilidade, essa conscientização desse centro, desse powerhouse, dessa pelve neutra. É muito poderoso, pilateiros. Esse aluno vai te agradecer depois, tá? Posso fazer
dead bug? Posso fazer um trabalho sem ser esse, mas simplesmente tirando, por exemplo, não preciso de fazer esse aqui agora se eu não tiver como. Mas se eu tirar os meus pés aqui, ó, tá? Do foam roller, levantar as minhas pernas e manter estabilidade, já faz sentido total. Desde que eu trabalhe esse centro. Eu preciso disso agora, tá? Pra quê? Para recuperar todos os princípios que eu falei com você que a gente precisa de estar colocando. Olha a diferença de montar uma aula com raciocínio, certo? Isso eu trago para vocês, meninos, depois de muito estudar e muita experiência. Então cola em mim que esse curso que eu tô dizendo para vocês, gente, é fantástico. Ele vai te ajudar demais. Depois, eu posso trazer esse aluno para membro superior com agachamento na prancha de molas. Posso fazer costas com agachamento, bíceps com agachamento, remada com agachamento. Por quê? Ainda no sentido de trabalhar o centro, mas já trazendo uma organização de serrátil. Por que o serrátil? Porque eu preciso, nesse momento, trabalhar a organização das cinturas escapulares e pélvicas. E quem me organiza é o serrátil. Então, eu saí do meu aluno no movimento deitado, que eu não preciso de deitá-lo exclusivamente no chão, tá? Eu posso estar deitando esse aluno, por exemplo, no Cadillac, que vai ficar muito mais fácil a mobilidade dele durante a aula, certo? E aí eu posso trazer ele para o movimento em pé na prancha de mola. E aí eu posso trabalhar também como uma organização, adução na mola, para trabalhar esse encaixe do serrátil, organização do serrátil, que tem a ver com a ritmicidade, que tem a ver com organização de cinturas e que tem a ver com crescimento axial. Olha que interessante. Então, trabalhar o meu serrátil tem a ver com o meu crescimento axial? Sim, pilateiros. Tem a ver, tá? E aí, depois, posso continuar nessa ideia de trabalho de serrátil, de organização de cinturas. Um trabalho no barrel, sentado, ó, estabilizando, fazendo trabalho de membros inferiores, com estabilidade de crescimento axial, de pelve neutra, de powerhouse, no barrel. Posso fazer um adutor com twister, já trabalhando as mobilidades laterais, que eu ainda não trabalhei com esse aluno. Mas vai ser muito mais interessante trabalhar esse adutor com twister depois que eu ativei o serrátil aqui na prancha de mola. Olha que legal. E aí depois eu posso trabalhar esse aluno terminando com a mobilidade de gato, cavalo e elefante. Eu já tô com mobilidade para isso. Eu já posso colocar, porque ele já foi todo trabalhado. Entende a diferença de uma aula com raciocínio clínico? Olha que legal. E aí eu vou colocar para vocês que eu preciso que esse aluno saia da aula sem massagem. Pilateiros, depois disso tudo que a gente trabalhou aqui, depois de toda essa organização, depois de toda essa estimulação, eu vou fazer massagem? De forma alguma. Porque eu preciso que esse aluno saia com toda essa ativação, com toda essa funcionalidade para o dia a dia deles. Vocês agora entendem como que esse raciocínio ele é rico. E aí, pilateiros, no nosso curso Pilates de Sucesso, que eu tô com ele com um checkout lá no Instagram, então vai lá, clica, procura saber, leia o conteúdo programático, me siga no Instagram para você saber um pouco mais. Você vai ter todo esse raciocínio, tintim por tintim, e eu posso te ajudar com as nossas mentorias totalmente direcionadas para você, de montagem de aula, de estruturação, de fidelização e resultado com o seu aluno. Espero que você tenha gostado da aula, fiz com muito carinho e você sabe que essa aula aqui, ela é diferenciada. Coloque com tudo isso que a gente falou e depois me fala aqui nos comentários se fez sentido para você. Tá bom? Então, ó, super beijo e até a próxima aula do programa Pilates Plus. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.